Olá, tudo bem? Você que assina aqui o nosso canal Rede 10, Cabo Frio TV, 20 anos no ar, agora chegando a mais de 20 municípios, graças a toda a tecnologia e, claro, em qualquer parte do planeta, né? Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, enfim, onde tiver um ponto de internet, você assiste o Política. Obrigado por sua participação, as pessoas que ainda mandam carta, acredite, né? O correio ainda funciona, manda um e-mail, enfim, todas as mídias sociais, dando sugestões de pauta, e a sugestão está imensa aqui para os nossos entrevistados. No programa de hoje, duas pessoas de São Pedro da Aldeia, município que mais cresce gerando emprego e renda, Ricardo Cox, jornalista, e Vini Melo. O Vini foi candidato a vereador, é ambientalista e tem uma posição de destaque dentro do município. O Ricardo, jornalista internacional, já morou na França, fez grandes coberturas, está aqui em São Pedro da Aldeia também, cuidando da parte política de alguns candidatos. Todo mundo aqui tem uma grande experiência para ensinar você, mostrar a você o caminho da política e de que forma ela pode interferir na vida de cada um. A gente sempre diz aqui que a dona de casa diz, política, deixa para lá, mas interfere sim, desde o preço, né, do leite, do açúcar, do feijão, né, da passagem de ônibus, do transporte, sempre tem uma decisão política, a senhora precisa entender como é que isso acontece na vida de todas as pessoas. Ricardo, obrigado por sua presença. Vini, obrigado pela presença. Começar com o Ricardo Cox, experiente jornalista. Ricardo, nós há 30 anos sempre pregamos o seguinte, a política está melhorando, está mudando os rumos da nossa cidade, do nosso estado, do país. Não é isso que a gente está vendo, né? Na verdade houve um susto, né? A gente levou um susto, né? Evidentemente que você, que também, né, como eu, já tem um pouquinho mais de estrada, e aí a gente passou por ditadura, né, aqui no Brasil, passou por várias manifestações políticas, viu um processo todo se desenrolar para a gente chegar a esse ponto e voltar no tempo, voltou para o fim da fila. Uma coisa assim, eu ainda não consigo acreditar que na minha idade, né, com mais de 60 anos, eu ia ver isso acontecer de novo, só que de uma forma diferente, né? E a gente ter uma pessoa tão despreparada como presidente e ter uma série de pessoas acreditando em fake news, mas são outros tempos, são coisas que a gente tem que entender esse fenômeno, né, para poder trabalhar pelo que a gente acredita, pelo que a gente imagina que seja um avanço, né, das pessoas, o avanço da política em si, porque mudou de uma forma que a gente às vezes fica estupefato, né, fica atônito com esse tipo de mudança e que viaja por novos canais e de formas assim incríveis, né? E aí a gente está aí assistindo tudo isso e tentando se movimentar para poder traçar um rumo que nos permita crescer, nos permita melhorar de vida, nos permita que essa juventude que está chegando e que tem aí um papel agora importante, né, possa entender o processo e entender como que eles podem crescer, porque a gente está vendo aí a inflação crescer novamente, estamos vendo uma série de problemas, aumento de preço de gás, desemprego, quer dizer, a situação piorou muito, né? Sim. Mas a mídia, como sempre, você tem aí as versões. Hoje em dia a gente vive em bolhas, né? Você tem bolhas, as pessoas se enclausuram ali, ficam só ouvindo algumas pessoas, outros com pensamento diferente também têm sua bolha. Está difícil de você abrir essas bolhas aí e enxergar melhor, porque tem muito mais coisa acontecendo e as pessoas aí, às vezes, estão sendo, né, chegando ao ponto de acreditar que a Terra é plana. Essa é a realidade, uma realidade que deixa a gente realmente preocupado, né? Esse é um dos motivos do programa Política, né? Sempre trazendo aqui
jornalistas, especialistas, prefeitos, ex-políticos. Na verdade, se diz que não existe ex-político, né? Uma vez que se entra na política, não sai mais, né? A gente não conhece. Ele sempre tem a opinião, até pela própria experiência. Esse é o aprendizado que a gente quer mostrar para você que nos assiste. Vini Melo. Vini é um ambientalista, defende as causas ambientais, a causa animal, e aí decidiu ingressar na política, foi candidato a vereador em São Pedro da Aldeia. Vini, a pergunta que os seus familiares fizeram, né, que a senhora de casa, por que você decidiu entrar na política? Bem, primeiro agradecer o convite, né? Obrigado pela sua presença. É sempre importante a gente estar ampliando o alcance das nossas ideias, né? O que me motivou realmente foi tentar mudar a realidade de onde eu vivo. E a gente só consegue essa mudança através da política. Como você mesmo mencionou, né? A importância dela, eu acho que se a gente fizer... Eu sou muito de rede social, vou até mencionar aqui um amigo, ele brincou comigo, que eu recentemente me filiei ao PT, que botou um selinho lá, meu voto não tem, e um burrinho, né? Aí eu provoquei ele, e ele falou, não leva para o coração. Eu falei para ele, tá, vou brincar com você também para você não levar para o coração. Você fazia, no governo do PT, churrasquinho todo final de semana. Hoje você come salada, mas o burrinho é o do PT, né? Então, as pessoas precisam entender que a política que se faz no âmbito federal, no estadual e no municipal, ela impacta diretamente o seu dia a dia. Seja no preço da carne, seja no posto de saúde fechado por uma falta d'água, como a gente teve recentemente em São Pedro da Aldeia. Um caminhão-pipa resolveria simplesmente o problema, né? Mas as pessoas precisam entender que somente através da política a gente vai mudar essa realidade. Ricardo Cox, o Ricardo tem uma experiência, morou fora do Brasil, e naquela época em que a gente acreditava assim, as coisas vão tomar outro rumo, e você acabou de dizer, a gente deu um passo atrás. Por que você já esteve dentro de vários governos em São Paulo, enfim, várias partes do Brasil, por que o serviço público é tão pesado e, exatamente como o Vini falou, uma pipa d'água que resolveria o problema de um posto de saúde leva uma semana? Por que é tão engessado? O que atrapalha das coisas não funcionar no setor político? Na verdade, você tem no serviço público, né, uma série de condutas e que, hoje em dia, você ser prefeito é cada vez mais uma atribuição que você tem que entender o processo todo. É muito mais técnico. Antigamente era mais político. Eu me lembro aqui, o atual prefeito de Cabo Frio, né, aqui, o Zezinho, na época em que ele foi prefeito pela primeira vez, as pessoas passavam por ele, poxa, eu estou pagando muito imposto. E aí você fazia um bilhetinho lá para poder... Um guardanapo do restaurante. Isso não é mais possível, quer dizer, não existe mais essa possibilidade. E hoje qualquer ação que você fizer, quer dizer, tem Ministério Público, tem ONGs que estão... e pessoas que estão tentando fazer com que a coisa seja justa, que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer. E a gente tem, por exemplo, em São Pedro da Aldeia, um exemplo. O candidato que assumiu a prefeitura era um candidato que nunca tinha sido político, nunca tinha sido era um empresário. Vereador, era empresário, um empresário de sucesso, diga-se de passagem. Sem dúvida. Né? E aí ele se transformou na salvação da pátria, mais uma vez, né? E as pessoas acreditando e tal. Mas quando ele chega no serviço público, tem regras. Não é diferente de ter um negócio próprio, em que você... evidentemente que também tem suas regras, tem justiça do trabalho, tem uma série de coisas, mas que você pode mudar o que você quiser na hora que você quiser, de acordo com a sua orientação. E na prefeitura não é assim. Então, por exemplo, para você fazer... É outra história, né? Para você fazer... Se o prefeito quer comprar máquinas para poder parar de alugar, para gastar com dinheiro de aluguel, ele quer investir e comprar máquinas para poder pavimentar as ruas ou patrolar as ruas, ele precisa de ter um servidor público concursado para poder dirigir as máquinas. E aí o prefeito está pedindo dinheiro para comprar máquina, mas não tem esse servidor público. E para fazer isso, você tem que fazer um concurso. Isso não é uma coisa que demora pouco, é uma coisa que demora
né? Tem todo um prazo. Então, respeitar as regras do serviço público precisa primeiro conhecer. E aí você tem que estar bem assessorado, né? Se você tem uma boa assessoria. E aí uma pessoa que está chegando, que nunca teve essa visão e começa a trabalhar, se não tiver uma boa assessoria, cai na mão, né, de uma série de pessoas que começam a conduzir você e, às vezes, te levar para um lugar errado, né? Então, você corre o risco, né, se você não conhece a legislação, você corre o risco de amanhã sair preso da prefeitura. Sem dúvida. Então, assim, são coisas que, hoje em dia, é diferente, as pessoas têm que seguir e ficou mais difícil para você desviar dinheiro, e o que é isso é muito bom. Não que não seja possível, né? Nós estamos vendo aí, né, vacina pelo triplo do preço, mas assim, você tem mecanismos que podem melhorar a gestão pública. E isso é importante, por isso é importante conhecer. E aí, certamente, que também você fica mais amarrado. Você perguntou da pressa. Sim, tem dificuldade. Caminhão-pipa. Isso não é difícil para resolver, né? Agora, basta você ter conhecimento, vontade política e às vezes, até um pouco de peito para resolver essa situação. Mas tem que saber o que você está fazendo, porque um prefeito que chega, cai de paraquedas hoje em dia, e nunca teve na gestão pública, ele vai ter muita dificuldade, porque ele vai querer fazer de um jeito achando que é fácil, não é fácil, que tem suas regras, e aí ele pode pisar na bola. Um exemplo é o governador Wilson Witzel, né, afastado, exatamente, não tinha experiência administrativa, entrou no governo do Estado e deu no que deu, né? Está lá nesse entra e sai com decisões, enfim, agora parece que realmente não volta mais. E o vice Castro assumiu também sem essa experiência, e claro, procurando assessores e também achando que pode resolver. Não é bem assim, tem que ler o manual de instruções. A gente vai fazer um breve intervalo e volta aqui com Política, conversando com Vini Mello e Ricardo Cox, aqui no Política. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta com Política aqui no canal 10 Cabo Frio TV, rede 10 de televisão hoje, chegando em mais de 20 municípios simultaneamente e, claro, em qualquer lugar que você estiver, tiver internet, você assiste no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, uma facilidade muito grande e normalmente a programação reprisa durante os dias e você pode ainda ver pelas mídias sociais aqui da rede 10 da Cabo Frio TV. Vini Mello, ambientalista, foi candidato a vereador em São Pedro Aldeia, Ricardo Cox, jornalista também, radicado em São Pedro Aldeia. O assunto é como que a população pode ficar atenta às manobras do governo, principalmente aos prefeitos que estão chegando, aos novos prefeitos. A gente viu aqui em Cabo Frio o ex-prefeito Adriano Moreno, médico, também sem experiência, entrou, ficou mal assessorado, montou a equipe, não deu tempo, foram apenas 2 anos, não conseguiu concluir e saiu com uma rejeição de mais de 90%, dizendo que faltou tempo para ele entender o processo, como é que as coisas funcionam no serviço público. Vini, como é que a população pode hoje ficar atenta
através das mídias sociais, através de rádio, televisão, enfim, da mídia tradicional, mas existe um mecanismo em que a população pode ficar atenta e confiar nisso? Sim, existe um mecanismo. O Portal da Transparência de São Pedro da Aldeia foi até amplamente divulgado, que era premiado como um dos melhores do Brasil todo, da gestão anterior, e esse portal permaneceu para essa nova gestão. Eu faço um trabalho conjunto com outras 2 páginas, a Macega Digital e a Reage São Pedro, com o Fábio Valente da Reage São Pedro e o Vitor da Macega Digital. A gente tem um trabalho de voluntário, onde a gente fiscaliza cada boletim publicado no Portal da Transparência, cada nomeação, cada contrato firmado pela gestão pública, e a gente vai dar uma futucada usando a internet para ver se a pessoa nomeada tem algum processo, tem alguma improbidade, se o contrato está dentro dos preços da 866, se está fora. Essa atual gestão está fazendo muito contrato com dispensa de licitação, isso chamou muita atenção nossa, né? E esse trabalho, além da gente pegar todas essas informações e divulgar através da rede social, né, que é um canal gratuito para a população, para estar informando o que está se fazendo na gestão municipal, a gente também faz o trabalho jurídico de promover, né, quando encontra uma irregularidade, a ação civil pública, provocando o Ministério Público Federal quando é competência federal, Ministério Público Estadual quando é de competência estadual, e até Ministério Público do Trabalho a gente teve já algumas situações. E essas ações, a gente faz o acompanhamento e vai divulgando a resposta da prefeitura, o andamento. Então, a gente acabou criando um canal, um vínculo, que eu achei muito interessante, que o cidadão comum busca essas 3 páginas, a do Vini Melo, do Macega e da Reage, para trazer alguma irregularidade que na visão dele, né, não está sendo da forma correta. O servidor público concursado também sente essa segurança de nos procurar e falar, olha, setorzinho tal aqui, essa questão do caminhão-pipa que o posto foi fechado. A gente recebeu de um servidor. Ele nos procurou, falou, né, que não podia identificar, mas que a situação era essa, e a gente correu lá e pegamos em flagrante, estava até com um papelzinho de aviso, fechado por falta d'água. É incrível, que é um posto de saúde, né? Um posto de saúde do bairro Parque Arruda, que é bem afastado, né? Ou seja, é aquele que mais precisa da atenção do município. Então, eu acho que é importante o cidadão comum, quem está assistindo esse programa com esse tema, é importantíssimo que você esteja assim antenado. Busque, se o Portal da Transparência da sua cidade funciona perfeitamente, busque informação, futuca no ícone, se não sabe, pede aí para um parente, para um amigo que tem uma facilidade melhor para estar ajudando o seu município. Como é que encontra esses canais que você citou? Na internet são 3 páginas, né? 3 páginas. Vini Melo Protetor, que é a minha, Reage São Pedro, que é do Fábio Valente, e Macegueiros, que é a antiga Macega Digital, lá de São Pedro da Aldeia. Então a senhora já tem, eu sempre digo, porque as donas de casa encontram, quem mora no interior tem essas facilidades, né? Você encontra no supermercado e fala, o senhor não falou disso, não falou daquilo. Então, está aqui a orientação. A senhora entra lá, ou alguém sabe mexer no seu celular, né, para poder encontrar essas mídias sociais e ficar atento, exatamente. Porque o que me parece, Ricardo, é que esse trabalho que o Vini está trazendo, ele tem começo, meio e fim, né? Porque você, a partir de uma denúncia, que não é uma denúncia contra o governo, é uma denúncia de um serviço não prestado, a população percebe e a própria ONG encaminha ao Ministério Público, enfim, aos órgãos competentes, e tem resultado. É isso? Esse é o caminho? Na verdade, esse é o caminho, até porque você tem, nas cidades do interior, tem uma série de dificuldades de canais, né, de comunicação que você possa ter confiança, né, saber o que estão dizendo, porque geralmente você tem... Aqui, a cartilha sempre foi assim, a prefeitura, né, banca alguns canais, né, dá dinheiro, distribui dinheiro para alguns canais, para alguns jornais, para alguns veículos, e aí, com isso, recebe os releases que são produzidos dentro da prefeitura, e esses canais, então, divulgam as ações da prefeitura. Funciona assim. Agora, quem faz a verificação, quem faz verifica se aquilo realmente é verdade, quem pode ir lá, né, para saber se aquilo acontece de fato, ou que busca as coisas que não estão acontecendo, aí são outros canais. Então, você tem essa dificuldade
nas cidades do interior, de ter uma mídia em que você possa acreditar, né? E isso é importante que, na verdade, o poder público, às vezes, procura usar isso a seu favor para poder fazer as maracutaias, né? E aí são coisas que, se você tiver um bom trabalho de investigação e de acompanhamento dos processos e das coisas que estão acontecendo, e o que é feito, né, pelo Vini, pela essa turma toda, de várias formas, porque a comunicação também não é só a informação pura, ela tem elementos de humor, ela tem a linguagem hoje da internet, ela tem uma série de outras, seja o áudio, seja paródia, seja tudo que existe em termos de informação pode ser feito de uma forma interessante, engraçada, e aí, claro, isso, né? Pode viralizar, pode crescer muito, chegar a muito mais pessoas, né? E aí você tem uma participação da população maior também, e claro, com uma cobrança do governo maior. E isso é importante, porque não é fácil você fazer esse trabalho. É uma coisa que tem que ter foco, tem que saber o que você está fazendo e tem que ter muita seriedade, porque fake news é o que não falta, né? As pessoas às vezes espalham e tem seus robôs e tem os algoritmos ali trabalhando para poder minar, como a gente está vendo aí, né? A revelação de softwares de espionagem de jornalistas e de políticos, quer dizer, que estão acontecendo, e o próprio filho do presidente, né, estava querendo contratar, ou se é que contratou, né, o Pegasus aí. Quer dizer, tudo isso é uma guerra hoje em dia de comunicação e marketing que o cidadão precisa estar ciente, precisa acompanhar para poder não ser engabelado, porque é o dinheiro dele, que ele paga com imposto, é que está sendo mal utilizado pela prefeitura, e aí eu acho que nesse aspecto é muito importante esse trabalho que o Vini faz, e seja aqui em São Pedro da Aldeia, e as outras pessoas que fazem em outros municípios aí. Evidentemente que tem muita gente que trabalha a favor, trabalha contra, com interesses econômicos e tal, mas a questão da cidadania, que pode ser conseguida por um trabalho sério na internet, isso eu acho que tem que ser valorizado e a gente acredita que é por aí que a gente vai conseguir fazer com que o prefeito ande na linha, né? E não faça besteira também. É até bom para o prefeito, né? Para o prefeito, para os vereadores. Ele precisa cobrar os vereadores. A gente não vê mais os vereadores só ficam fazendo pozinha e dizendo dando close, né? Bom dia, não sei o quê, e coisas assim que... Mas, cadê os projetos? Cadê as coisas? A Câmara de São Pedro, por exemplo, é muito pouco transparente, o site é ruim, é uma lástima, né, que a gente tenha. E aí a gente precisa que mais pessoas possam cobrar, porque só assim, só com a pressão do povo, vai acontecer alguma coisa. Nós temos aqui, você está vendo aí na tela, fotos do Vini na frente da Câmara Municipal, candidato a vereador, depois o Vini com o cachorro, enfim, né? Vini, o Ricardo Cox tocou a gente já está finalizando, mas tocou num ponto importante, a participação da população, que antigamente ia para sessões da Câmara para discutir, para discordar, enfim. Hoje ela parece que acontece nas mídias sociais, mas não da forma como deveria. É importante essa participação, você que disputou um cargo à vereança, de ir lá e cobrar de cada vereador para... Cadê os projetos, né? Sim, é muito importante e eu iniciei o trabalho exatamente frequentando as sessões presenciais, porque ali a gente percebia que quando tinha alguém acompanhando e esse alguém divulgava na rede social, eles trabalhavam de forma diferente. Mais atentos. Mais atentos, faziam questões de subir na tribuna, de se posicionar com uma fala, não simplesmente com o voto. E quando não tinha, não. Era aquele permaneçam sentados e o projeto passava. Passava a boiada. Né? A gente teve até é histórico em São Pedro, no final de 2019, se eu não me engano, 19.
o prefeito Chumbinho tinha conseguido tirar o município do Calque, que é o Serasa e o SPC dos municípios, né? Estava apto a pegar empréstimos. E ele queria pegar 30 milhões, precisava da anuência da Câmara, né? E a população foi em peso, fez uma pressão, não, a gente não quer, apesar de estar apto, porque tinha medo que esse dinheiro fosse usado para alavancar a candidatura do indicado dele, né? E a pressão surtiu efeito e a Câmara, apesar de adiar várias vezes a votação, quando não tinha mais como adiar, votou e negou, porque a pressão popular se fez presente. Então, muito importante que, claro, no interior, além de ser um grande programa, né, as pessoas saem de casa, vão na Câmara assistir, normalmente 2 vezes por semana, as sessões, e lá, claro, debater, contestar, e toda a Câmara, que aliás a Câmara é a casa do povo, o lugar onde o cidadão tem que estar exatamente para discutir. Vini, 1 minuto para você se despedir, obrigado pela sua presença, eu sei que a gente tem uma pauta imensa, mas você volta aqui no Política em outra oportunidade, queria que você se dirigisse àquela Câmara ali e mandasse um recado ao público aldense, participar mais das mídias sociais e de ficar atento às coisas do governo. Ok, eu queria me dirigir não somente ao público aldense, mas como também a todo o público que esse material puder alcançar. Participe mais ativamente, seja na rede social, né, que tem pessoas que infelizmente não têm o tempo de ir presencialmente à Câmara, mas participe, se posicione, coloque a sua opinião, porque ela é importante para mudar a sua realidade na porta da sua casa, ou na sua esquina, ou no seu bairro e assim por diante. Ok, muito obrigado. Política vai ficando por aqui. Claro, a gente vai fazer um breve intervalo, né? O Vini tem compromisso e no próximo bloco a gente volta aqui com o Ricardo Cox e César Pinho, jornalista com longa estrada e também para explicar para você como que a política muda a nossa vida, a nossa cabeça e o nosso dia a dia. A gente já volta. Muito bem, de volta com Política aqui no canal 10 Cabo Frio TV, completando 20 anos ininterruptos de operação Primeira TV a cabo em Cabo Frio. E hoje você pode assistir em qualquer lugar do planeta, basta você ter uma boa internet que você assiste no seu tablet, no seu Smart TV, na sua Smart TV, no seu telefone, enfim, onde você tiver uma internet, você está assistindo aqui a Rede 10 da Cabo Frio TV e o programa Política. Obrigado por sua audiência. Nesse bloco nós temos um novo convidado, o jornalista César Pinho, com muita experiência, passou pelo Jornal do Brasil, pelo SBT, começou lá na Tupi, foi assessor da Via Lagos, aliás, o primeiro assessor que teve aqui na Via Lagos. Então, junto com o Ricardo Cox, 2 jornalistas experientes, para ajudar você a entender como a política interfere, sim, no dia a dia de cada cidadão. César Pinho, obrigado pela presença. E a pergunta que no bloco anterior nós conversamos aqui, o Ricardo dizendo o seguinte, a gente trabalhou tanto, né, nós como jornalistas cobrimos tantas campanhas políticas nacionais e internacionais e parece que a gente regrediu. É isso? Você tem essa mesma sensação? Olá, Valbor. Olá, Rodrigo. Olá, Ricardo. E todos os amigos da Rede 10. Talvez as pessoas, na atualidade, com menos experiência, não possam imaginar o tamanho da regressão, porque o negócio é complicado. Eu acho que vocês sabem mais do que a gente militou tanto tempo aí, lutando tanto pelas coisas, e aí você vê agora uma nova realidade, que é uma realidade ruim. Porque, querendo ou não querendo, as pessoas ficam, né, querendo combater
fala mal do Lula, fala mal do esquerda, fala mal... Eu não me envergonho de dizer, eu sou socialista, se ser esquerdista, se ser socialista é ser esquerdista, eu sou esquerdista. E sou completamente contra o que está acontecendo no país atualmente. Não só no país, como no Estado. Né? Você vê as poucas vergonhas. Eu nunca ouvi falar desses termos que estão sendo empregados aqui. A gente assiste, por exemplo, a CPI. Isso não é para da saúde, da Covid, não é coisa para a gente se orgulhar. Sim. É para a gente ficar admirado, irritado, não era revoltado, CPI, indignado com as coisas que a gente está assistindo. Quer dizer, o militar, desculpe o termo aí, se não posso falar do militar, mas eu falo, o militar não é corrupto. Tá bom, não é corrupto, ele é comissionado. Oh, meu Deus do céu! Mudaram os termos. A semântica mudou. Você não tem corrupção no governo federal, tem rachadinha. O que é isso? Já é tentativa de esconder. É uma nova nomenclatura, né? Da bagunça desse país. Então, lamento dizer para todos vocês que estão nos assistindo, o Brasil está na ladeira. E só não virou Venezuela ainda porque não tem embargo econômico. Se tivesse embargo econômico, já tinha virado Venezuela. Ricardo Cox, por que nós, os jornalistas experientes, nós sempre pregamos e, claro, trabalhamos atrás de dias melhores virão, e à medida que os programas políticos, programas econômicos foram passando no Brasil, eu nem lembro, já se passaram por mais de 20, 30 moedas nos últimos 30 anos, e, claro, todo dia se tem uma surpresa, é o dólar que dispara, é a bolsa que dispara, é os preços nas prateleiras que disparam, é o preço da gasolina. Ricardo Cox, você já disse no bloco anterior que voltamos para o fim da fila. Qual a solução em termos de Brasil, Estado e município? O Estado, o juiz, né? Witzel entrou e era uma grande esperança, deu no que deu. Tem alguma saída, Ricardo? Não, na verdade, a saída, a gente não sabe onde é que ela está. O que a gente vai ver acontecer, e isso foi um erro as pessoas sempre cometem, né? É saber que existe uma dialética, né? Existe foi feito um trabalho, né, desde a ditadura, e aí o governo assumiu um novo governo depois da ditadura, depois veio o PT, quer dizer, o país cresceu, mudou, avançou, melhorou, só que com a internet, com o domínio do discurso dessas novas nomenclaturas aí, começou e o trabalho conjunto que foi feito, seja com a justiça, parte da justiça, parte dos políticos, parte da mídia, né? Nós tivemos aí uma grande mudança. A TV Globo, que se dizia ser a rede de televisão, virou um partido político. Quer dizer, então você tem os grandes jornais, a mídia no Brasil é dominada por 6 famílias. Quer dizer, você tem essa dificuldade. E isso tudo juntou e mudou a realidade. E aí a gente viu as pessoas irem para a rua por 20 centavos e querendo mudança, e o próprio PT não percebeu que aquele discurso que ele tinha falando da ditadura, as pessoas que estavam na rua não tinham passado por isso, não tinham visto a ditadura. Então, da mesma forma que aconteceu isso, aí subiu a direita, veio o Bolsonaro, veio uma pessoa completamente desqualificada, e aí o que aconteceu? Está acontecendo hoje, a gente está tendo muitos problemas, o país está indo para o buraco, mas assim, você tem ainda o controle de mídia, você tem robôs, você tem uma série de pessoas que não querem a volta do PT de jeito nenhum, e aí, ao mesmo tempo, muita gente fala, não, mas peraí, era muito melhor. E aí, não, a terceira via, quer dizer, então você está tendo uma discussão, e isso é um processo dialético. Então, as pessoas que passaram por aquilo, engoliram aquela história, o golpe que foi dado,
né, para tirar a Dilma e essa coisa toda. Hoje, então, peraí, não era assim. E aí isso muda. Quer dizer, então esse é um processo. É um processo que vai, e depois as pessoas param. O que a gente não sabia nesse processo, que a gente se assustou, foi com a quantidade de imbecis, né, a quantidade de idiotas que foi revelado, né, por essas pessoas que defendem coisas assim absurdas, né? Como eu já comentei, a questão da Terra ser plana, essa coisa toda. Então, você vê pessoas fazendo tratados sobre isso, e aí defende cloroquina, e defende... Na verdade, todo esse processo, a gente espera que isso caia, as pessoas caiam no real. Então, hoje as pessoas não conseguem nem comprar gás, estão cozinhando com lenha, as pessoas têm as suas dificuldades para poder viver, sobreviver, né? Estão desempregadas e estão procurando e não encontram de jeito nenhum. Quer dizer, isso faz com que algumas fichas caiam. E aí a gente espera que, a partir disso, uma nova onda, e as pessoas, não, peraí, vamos parar para pensar, porque não deu certo. Tem que Foi uma arrumar experiência casa. terrível, a gente precisa voltar, né? César Pinho passou pelo Jornal do Brasil, outro dia tomando café com o César Pinho. Aliás, essa é a vantagem dos amigos de longa data, né? Relembrar os grandes lances, os grandes momentos. César Pinho tinha algumas missões assim, né, no Jornal do Brasil, no SBT, enfim, todos os veículos que passou, assim como o Ricardo Cox. César, o que a gente estava discutindo fora das câmaras, e o assunto vem agora exatamente o que o Ricardo está colocando, por que nos últimos 20 anos não se produziu lideranças? Nós não temos lideranças na cidade, nós não temos lideranças novas, lideranças no Estado, no país. O que aconteceu? A população está confusa ou o processo estagnou? Olha só, você está fazendo uma pergunta muito interessante depois dessa fala do Ricardo, porque ele, em parte, ele já explicou isso, né? Porque o povo idiotizou. Sim, então, por que não está surgindo liderança? Ele até falou a terceira via. Terceira via não existe nesse país. Eu sei que não. Não existe. É a uma gente ouve tentativa, falar né? em terceira via há 30 anos. Né? Desde que acabou a ditadura, a gente ouve falar em terceira via. Não existe terceira via. Existe para você, irmão, que está ouvindo. Existe o candidato do povo e o candidato das oligarquias. Quer dizer, de quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro, a gente pode citar nominalmente aqui quantos candidatos vocês vão poder lembrar. Wellington Moreira Franco, no governo do Rio, Fernando Collor de Mello, né? Tudo candidato da direita. E agora o Bolsonaro, outro candidato da direita, né? Então, quer dizer, são pessoas que são direita, mas são pessoas que são bancadas pelo capital. Sim. É por isso que elas são direitas, são bancadas pelo capital. O Alckmin em São Paulo. O Alckmin em São Paulo, entendeu? São todas pessoas, são bancadas. Então, não se iluda. Você que está aí assistindo TV, está assistindo a gente aqui agora, uma coisa real. Vamos falar, vou te dar uma real. Não existe terceira via, existe candidato da esquerda, ou seja, o candidato do povo e o candidato de quem tem grana. Se você quiser ficar sem sua poupança novamente, como o Fernando Collor de Mello tirou, e depois o povo colocou ele no Senado novamente, quer dizer... Isso são esses absurdos, né? Você quer colocar no governo do Rio um cara que nem o Witzel, que juiz, e aí ficou de gracinha achando que aquilo ali era, que o governo do Rio era videogame, vou dar tiro na cabecinha e salta de helicóptero correndo, vibrando. Não é? Isso é coisa de videogame, não é uma realidade. A realidade é o que você está vivendo. A realidade é a gasolina 6,50, 6,70, né? De gás, e não se iluda, porque a gasolina 6,70, todos os produtos que você consome vão subir. Porque tem uma coisa nesse país que é uma desgraça chamada frete. E o frete, né, consome boa parte do preço do produto, especialmente o produto de consumo, né? Até porque nunca se incentivou as ferrovias, né? Como tem em qualquer país da Europa, né? Ligado por ferrovias, aqui foi deixado de lado exatamente em função do transporte rodoviário. Ricardo Cox, a mesma pergunta. Não temos lideranças e a gente vê que, por exemplo, em Cabo Frio, o Zé Bonifácio, 24 anos, 25 anos depois, voltou à prefeitura porque faltava uma liderança, no caso do impedimento de Marquinhos Mendes, do próprio Olair Correia, e voltou o José Bonifácio e até
Melman, que faleceu há pouco tempo, Henrique Melman, engenheiro Henrique Melman, voltou lá sendo candidato em Arraial do Cabo porque faltava. O que acontece que não se faz liderança nesse país, no estado e nos municípios? Na verdade, assim, Cabo Frio é bem particular, né? Tem essa questão de você ter pessoas como o Zé Bonifácio, como o Marquinhos Mendes, Alair Correia, quer dizer, são políticos tradicionais que sempre tiveram, né, a máquina, e a máquina em si sustenta muitas famílias em Cabo Frio. Então, quem domina a máquina domina o município, domina a prefeitura mora empregador. Então, isso é uma coisa que limita, né? Isso é Cabo real. Frio, eu costumo dizer que Cabo Frio é o Nordeste piorado quando o Nordeste era ruim. Né? Por quê? Porque você tem em Cabo Frio, eu sei que é uma coisa chata de dizer, né? Mas Cabo Frio tem um potencial tão grande, podia ter crescido de uma forma muito melhor, podia estar muito melhor, mas passou por desastres, né, de gestão, que algumas conseguiram aumentar um pouco a pavimentação, conseguiram, mas muitas não criaram essas lideranças. Então, assim, a garotada que diz que não quer assim, de saber de política, aí você tem hoje uma geração que são os parentes, são os filhos, e aí é difícil essa renovação. Está tendo uma renovação. Sim. Agora, ainda não conseguiu alcançar, né, esse novo pensar. Não tem nenhum novo pensar, não tem nenhum pensar. Na verdade, é só cumprir, né, o poder pelo poder. Então, assim, eu acho que falta nesse processo, isso eu estou falando sobre Cabo Frio, mas atinge a muitas cidades. Né, as pessoas têm dificuldade, muita gente não quer participar da política, tem isso também, não gosto disso e tal. E, poxa, quanto mais participar, quanto mais renovar, melhor, né, melhor seria. E aí seria abrir espaço para abrir. Você tem, como nós tivemos aqui o Vini é uma pessoa que está se despontando em São Pedro da Aldeia, né? Que está criando novos canais, está criando, buscando, né, um trabalho sério para apontar os caminhos para a gestão. Quer dizer, então, esse tipo de jovem, esse tipo de pessoa que a gente deseja que venha para assumir, e não aquele que é oba-oba, aquele que só vai para as redes sociais para mostrar, né, sua pistola nova, para mostrar os seus ganhos, né, suas joias. Então, assim, a gente quer pessoas realmente que são comprometidas com o poder público, com o serviço público, para poder que essas pessoas venham a ser as lideranças que a gente precisa, porque a gente precisa de gente que pensa, que sabe falar, que sabe fazer, e esse é um aprendizado, não é uma coisa que vai surgir assim. Então, a gente espera que essas lideranças surjam, e aí a gente quer dar força para isso, porque os velhinhos aqui já estão indo estão se transformando em consultores políticos. Já estão indo para casa de pijama. E voltamos em seguida conversando sobre os rumos da política no Brasil e no mundo. Programa Brasil Popular com Roque Silva. Música, alegria, entretenimento, valorizando os novos talentos. Vem cá, me beija, vem ser a dona do meu fogo então. Volta e fica, com você eu sou vulcão em erupção. Toda mulher precisa de carinho, toda mulher precisa ser amada. Toda terça às 22 horas e reprises em horários alternativos. Tudo isso e muito mais aqui, na Cabo Frio TV, Canal 10. Fique ligado, Brasil Popular, é só sucesso! É um sucesso para todo o Brasil!
Muito bem, de volta com política aqui no Canal 10, Rede 10 de televisão, cobrindo mais de 20 municípios direto pela internet. Muito obrigado pela sua participação, pela sua sugestão de pauta. É sempre bem-vindo você que se manifesta. E, aliás, como eu sempre digo, na cidade do interior tem essa vantagem. Você encontra as pessoas no supermercado, elas te elogiam, dão sugestões. Muito obrigado por sua audiência. César Pinho e Ricardo Cox, dois jornalistas experientes, né, com uma longa trajetória em assessorias políticas. E a gente discutia aqui anteriormente, né, até para você entender, que não se produz lideranças. César, você continua com a esperança, claro, né? Esperança sempre é o que nos alimenta como jornalista, mas nós estamos discutindo sempre, os jornalistas aqui das antigas, dizendo o seguinte: está se fazendo cada vez um jornalismo pior, com falta preguiça de fazer informação. E o César deu um exemplo outro dia aqui, que recebeu uma missão no Jornal do Brasil, em 2 horas ele estava lá cobrindo um alagamento, sem telefone, na casa do prefeito, entrando dentro d'água, puxava a calça para cima, e no outro dia estava na primeira página. O jornalismo perdeu essa qualidade, ô César? Perdeu. Perdeu, eu acho que muito em função, não é só em função das altas tecnologias, das tecnologias que são apresentadas. Que deveria melhorar, né? Melhorar, né? Então, na verdade, é o seguinte, perdeu porque as pessoas se acostumaram a trabalhar com nota. A nota da prefeitura, a nota do governo, então é tudo em cima de release. E as pessoas não vão verificar aquilo que é necessário verificar. Eu, por exemplo, no outro dia eu estava conversando com minha mulher Tânia, que também é jornalista. Aliás, um beijo para Tânia, a Tânia é jornalista também. Aliás, esse casal aqui tem pauta a vida inteira, né? Uma grande pauta é exatamente esse casamento que deu super certo. E o Ricardo Cox também é casado com uma jornalista, né? Também, Adriana, um beijo para Adriana, que aqui, o que não falta aqui é pauta. Então, na verdade, eu estava conversando exatamente com ela, falei, uma das características minhas, né, como repórter, especialmente no Jornal do Brasil, era fazer consulta em pesquisa. Então, eu chegava, ia para um determinado local, aí tinha o nome lá do Valmor. Quem é o Valmor? Quem é o Valmor? Vamos lá na pesquisa, falei, me ajuda aí, preciso do nome aqui, Valmor. Quem é esse cidadão? Vê se tem foto dele, essas coisas todas. Então, eu saía de lá com a informação que poderia mudar completamente o que eu tinha apurado. Sim. Ou melhorar ainda mais o que eu tinha apurado. E aí eu fico imaginando, você está falando assim, que deveria melhorar. Deveria, porque o doutor Google hoje é a melhor coisa que existe. Se a gente tivesse isso naquela época, hein, Ricardo? Quer saber uma coisa? Google. Quer saber uma coisa? E está tão fácil agora que você não precisa nem digitar. Falar, ô Google, eu quero saber isso. O Google fala. Entendeu? E, na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é exatamente isso. O fulano de tal falou, o governo falou, mas ninguém vai. Né? Eu lembro que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente adentrava, literalmente adentrava nas favelas, nos morros, ficava face to face, né, com os grandes traficantes, cheio de fuzil, cheio de escopeta, e a gente ia lá. E eles respeitavam a imprensa. Respeitavam. Eu me gabava até uma vez fui chamado a atenção pelo chefe de reportagem lá no Brasil, porque o Isaías do Borel foi preso, e quando eu cheguei lá de manhã cedo, eu sempre pegava de manhã cedo, no Jornal do Brasil eu pegava às 7 horas da manhã e só saía às 11 da noite. Quando dava para sair. Quando dava. Quando não me mandavam para fora para fazer aquilo que você falou. Entendeu? Então, na verdade, aí ele falou assim, vamos subir o Borel. Eu falei, eu não vou subir o Borel não, cara. Que tá doido? Sobe, mas não desce. Aí ele falou assim, não, mas você, no meio da conversa, falou, pô, mas você não diz que é o cara que sobe morro e desce morro? Eu falei, eu subo morro, entre favela, a hora que eu quero, o dia que eu quero. Mas a hora que eu quero, o dia que eu quero. E hoje eu não quero. Aí, certo. Pô, aquele cara, e na verdade era, pô. Eu ia subir Borel aquele dia e falei para ele, você sabe por que eu não vou subir? Você conhece o substituto do Isaías? Aí ele falou assim, não, eu falei, é um cara ruim, mata muito. Aí ele falou assim... Não é o melhor dia para ir lá. Eu falei, não é o melhor dia para a gente ir lá. Aí eu falei, pior é isso, você conhece o irmão dele? Que é pior aí ele falou ainda. assim, não, eu falei, pior ainda, o cara olhou para tua cara, tu riu para ele, ele não gostou, e te dá um tiro.
Como é que eu vou subir numa situação dessa? E nessa hora você não tem segurança nenhuma. Claro que não. Né? Os caras que você até conhece, que você pode dar uma ideia, ninguém vai falar nada, porque está todo mundo na atenção. Falta saber se Entendeu? o anjo da guarda está de plantão naquele momento. Pois é, então, na verdade, essa questão, está faltando entrar. Hoje em dia, a gente assiste o repórter para entrar numa favela, vai lá longe, a 100 metros da PM, ainda vai de colete, a prova de bala. Quer dizer, não tem. O Ricardo Cox tem várias fotos do Ricardo com câmera em Paris, correndo direto, estava se comentando aqui no intervalo, as câmeras imensas, né? Hoje você faz tudo com o celular. Ricardo, mudou isso? É exatamente isso assim? Piorou a qualidade do jornalismo? Você que... Não, com certeza piorou, né? Na verdade, a gente tem essa dificuldade que o César comentou, das pessoas não apurarem a notícia da forma como deveriam. E aí você vê essa garotada, eu tenho uma filha vai fazer 14 anos, a garotada é como sempre foi, adolescente, é aquele cara que acha que sabe tudo do mundo. E aí você vê a juventude também achar que o que ele faz é o melhor. Assim, ninguém tem parâmetro e os parâmetros são muito baixos. E aí você vê a qualidade do jornalismo, você vê as pessoas ficam na redação recebendo os releases e aí, quando muito, penteiam os releases, como a gente diz, né, no jargão, de você dar uma melhorada no texto, mas assim, aí dá um telefonema ou outro e acabou. Aí que ninguém vai lá, entrevista, checa para saber se é aquilo mesmo, ou se tem uma outra corrente que está pensando de uma outra forma, que pode trazer uma mudança grande na reportagem. Quer dizer, tudo isso fez com que empobrecesse, né? Sim. E as próprias TVs e jornais também foram diminuindo, né, o seu quadro. Você vê aí todo dia gente indo para a rua, E se você me permite, Cox, uma parte aqui. Sim, claro, isso aqui é o grande bate-papo. O fato da pessoa, né, do repórter, estar na redação, esperando notícia, é bastante cômodo, inclusive, para quem é o dono da empresa. Sim. Porque ele não vai gastar gasolina, ele não vai gastar nenhum problema com seguro de vida. Sim, se o cara morrer. Você está entendendo? É cômodo o cara estar ali. Aliás, você precisa só da imagem. Hoje em dia, a imagem chega pelo celular. Aliás, o que o César está falando é verdade. Antigamente, está aqui a prova, né? Nós três somos exatamente essa prova. Se saía com o motorista, com o fotógrafo e equipe com o tinha cinegrafista. 3 a 4 pessoas. Tinha de 3 a 4 pessoas. Hoje, as emissoras de TV estão mandando apenas... você pode ser um bom jornalista, se você não souber dirigir, você perde o emprego, porque você tem que dirigir, tem que acionar o celular, botar no tripé e você fazer a sua live, é isso? É exatamente isso. Com uma isso. pessoa então, você resolve, ou não resolve, né? Porque exatamente empobreceu o jornalismo. Quantos casos na minha vida eu conquistei boas informações, sabe como? Com o motorista. Eu ficava ali e pedi para o motorista, corre ali, meu irmão, fica aí, vai. Fica atento, aí. né? E o cara fica atento, o cara ouvindo aquela César Pior. Então a gente partia para aquele ponto. O motorista sempre dava boas pautas. Você entendeu? Então eu deixava o cara à vontade. E o fotógrafo também falava, pô, César Pior, vi isso assim, tá? E a gente partia. Você está entendendo? Então é um trabalho de equipe, é igual um jogo de futebol, né? É uma profissão coletiva, não é você só. Não adianta ficar esperando só por um. Né? Essa questão do jornalismo e a questão também que as TVs viraram, o jornalismo virou um show, né? Quer dizer, então você... A realidade, hoje a notícia e a realidade são shows, né? A realidade é diferente, mas viram um show e as pessoas têm... É interessante que as pessoas têm certas coisas pitorescas que são mais importantes do que a verdade em si. Então a gente está vendo aí uma série de problemas acontecendo, graves, e as pessoas estão querendo saber do sapato do fulano. A gente vê os jornais hoje, que coisa horrível, é o sujeito falando, não, fulano não gostou de dar um beijo naquele... Isso vira manchete, não é possível. Não, mas mais vergonhoso que isso, Ricardo, desculpa interromper novamente, mas é que eu gosto de falar. Por isso somos jornalistas. Essa questão, né, da vergonha, você vê, por exemplo, esta semana, o que aconteceu? Nós tivemos a votação aí da duplicação do valor da base política. Sim, né? sim. Ou seja, o que o governo vai botar é o dobro do que vai botar, 5,7 bilhões. Era 1.800, pulou para 5,7. 5,7 bilhões.
Explica para a fundo dona de casa partidário. para onde que vai esse dinheiro. Para os partidos políticos, para a campanha eleitoral. Para alguém botar dinheiro no bolso, comprar uma mansão nova, é exatamente essa que é a questão. Né? Mas aí o que, é que você vê? Qual é a vergonha que eu quero passar para você que está assistindo a gente, para vocês? O Estado de São Paulo, aquele jornal vergonhoso, desculpe o termo, se você gosta de São Paulo, você que gosta do Estado de São Paulo, mas aquele jornal vergonhoso, de ultradireita, colocou na chamada da reportagem o quê? Fundo partidário. PT vai levar 600 milhões. O que é isso, cara? E os outros não vão levar nada, não? É justamente o PT que votou contra. Justamente o PT que votou contra. Eles botam lá, o PT vai levar 600 milhões. Essa é a manipulação. Mas ninguém disse quantos outros vão levar, né? Não, mas a manipulação é essa. O PSL vai levar tanto ou mais que o PT, o partido desse. Mas ninguém falou isso. Ninguém fala, porque não interessa. Interessa estigmatizar o PT. Esculachar o candidato ou o partido que é da população, que é de preferência da populacional, entendeu? Não é o da elite. Essa é a manipulação que eu te falei. Os veículos de mídia viraram partidos políticos. Então aí, a serviço dos seus interesses pessoais, interesses privados, né? E aí a gente está nessa guerra. A gente não tem... E ninguém gosta de política, hein? Pois é. Ninguém gosta de política. E aí a gente sofre porque tem uma justiça que é falha, tem um sistema de jornalismo que está trabalhando para os seus candidatos, e aí você tem essa dificuldade. E o povo fica sem saber, né? E aí isso faz você fica idiota mesmo, porque você eu vou acreditar em quem? E aí a gente está nesse caos por e aí conta volta disso a acreditar também, né? Nas conversas da padaria da esquina, do botequim. O programa Política, claro, tem esse viés aqui, exatamente de trazer essa discussão, trazendo sempre analistas políticos, jornalistas experientes, para mostrar para você que está em casa os caminhos da política, né? Conversando aqui com o Ricardo Cox e César Pinho, dois grandes jornalistas. Aliás, atrás das câmeras tem aqui o Marcos, que também é um jornalista, ele também casado com uma jornalista, né? Isso aqui... Informação também precisa, estamos em família, informação precisa você encontra aqui no Canal 10. Ricardo Cox, 1 minuto para você dar o seu recado. Claro, eu sempre digo aqui no Política, né, que todos os nossos convidados já deixam a agenda marcada para um próximo programa, para a gente continuar, né, mostrando a você os caminhos que a política vai nos levar, se para o bem ou para o mal, né, e a coisa está meio cinzenta. Ricardo Cox, 1 minuto para você se despedir. Obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer, antes de tudo, a todos vocês e a você que está aí ainda aguentando a gente, e dizer o seguinte, que a gente precisa de renovação. A gente precisa de renovação em muitas áreas, principalmente na política, principalmente no jornalismo também. A gente está vendo aí novos canais com credibilidade, e a credibilidade é uma coisa muito importante. E você ficar atento às notícias falsas, às fake news, porque elas querem desviar, né, a realidade e fazer você ser um idiota. Então, eu acho que é importante você ficar prestando muita atenção, usar um pouco do seu cérebro para poder verificar, né, a realidade, verificar a verdade do que tem nas informações, não ficar espalhando logo de pronto, só porque você é simpático àquela, é da sua bolha, então você vai espalhar, e você procurar entender melhor como funciona, né, o seu município, como funciona o Estado, como funciona as entidades aí que precisam trabalhar para que a gente possa melhorar. E aí eu espero que surjam novas, né, que o jovem comece a buscar esse conhecimento e perceber que tem espaço, eles precisam assumir isso e a gente tem que dar mão para que eles possam renovar essa política que está precisando de muita gente e está precisando dessa força aí da juventude. César Pinho, os grêmios, nós três aqui fomos criados, né, com boa política, acreditando nos políticos, acreditando no padre, no pastor, acreditando, enfim, nos políticos que faziam uma política de verdade. Mas a coisa sempre começava pelo Grêmio Estudantil. César Pinho, todo mundo que participou de Grêmio Estudantil na escola, isso também perdeu a força? Perdeu também. Eu, na minha época, uma época complicada, em 68,
é o ano que não acabou, segundo o Joeli Ventura, né? É verdade. Eu era diretor do Grêmio na minha escola e presidente do Centro Cívico. E eu fui jubilado da escola por causa disso, sabia? O professor de matemática e o professor de português me jubilaram da escola, eu perdi, porque o primeiro ano eu perdi, porque eu era ativista mesmo, mas aí, por causa de 5 décimos, irmão, me derrubou por causa de 5 metros. E olha que em matemática eu precisava de 8. E ele me deu 7,95. E não quis me dar 5 décimos. Bons tempos, entendeu? Né? Faz parte, né, da nossa vida. Então, eu acho que o que está faltando, os grêmios, os centros cívicos, nas escolas, não é só isso, não. Está faltando as pessoas enxergarem a realidade. O jovem, você que está aí, está ouvindo a gente aqui, está faltando enxergar essa realidade. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem que se desapartar, sair de perto desses idiotas que acham que a Terra é plana e procure enxergar grupos ou pessoas esclarecidas, pessoas cultas, que conhecem a realidade, que leem livro, não leem coluna social, leem livros, né? Pessoas que se interessam pela história, pessoas que se interessam pela história do Brasil, pessoas que se interessam pelo mais necessitado, pessoas que participam de campanhas de ajuda. Tudo isso. Você tem que fazer o quê? Militar. Não é ser militar, não, porque militar é uma coisa vergonhosa nesse país, mas é ser militar, você tem que ser militante. Né? Você tem que militar na política, você tem que militar na sociedade, você tem que estar presente, você tem que se fazer presente, você tem que usar aquilo. Se você não está satisfeito com o que está acontecendo, vai para a rua e grita. Se você não está satisfeito com o que está acontecendo, bota uma faixa ali, ou bota um cartaz e grita. Bate panela, faz o que for. O que é importante, na verdade, isso já vários políticos, inclusive acho que foi o Ulisses Guimarães que falou primeiro a falar isso, né? É o povo na rua é que muda. Sem dúvida. As coisas. E se você ficar em casa assistindo essas besteiras que a gente vê, como o Ricardo Cox falou, na internet, o fulano de tal que eu nem conheço, nem sei quem é, deixou a outra porque não sei o quê, eu falei, cara... Isso não existe, mas as pessoas estão presas a isso. Como eu disse para você vê, cai de paraquedas no Estado um governador que foi ex-juiz, que era, na verdade, jogador de videogame. Isso é o que transparece. Então, na verdade, a realidade é outra, meu irmão. Nós estamos vivendo uma situação dura, difícil, e se a gente não mudar esse quadro, nós vamos para um buraco sem fundo. E se a Terra for plana, a gente vai cair lá embaixo. Talvez caia na China, no Vietnã do Norte, sei lá. Né? Na Coreia do Norte, não sei. Mas que a gente vai... É um buraco sem fundo, a gente não sabe onde vai parar. Ou vai ficar no espaço. Um minuto. Um abraço. Para aquela câmera ali, para você deixar o seu recado aqui, para essa nova geração. Claro que você já acabou de falar sobre isso, mas sempre tem uma solução, não tem? Tem sempre uma solução. Vou relembrar mais uma vez aqui, nesse período que eu te falei, de 68 e tal, que eu era militante ardoroso, né, contra a ditadura, e o meu pai era funcionário público. E meu pai tinha 9 filhos. Né? E um belo dia, meu pai parou, me chamou e falou, meu filho, eu quero dizer para você ter muito cuidado, porque as pessoas que estão por aí fazendo militância, como você está fazendo, são filhos de militares, filhos de senadores, filhos de políticos, né? Eu sou apenas um funcionário público. Se você for preso, eu não vou poder fazer nada por você. Você vê, o meu pai externou essa preocupação para mim. Isso em 1968. Sim. Né? E eu falei assim, tá bom, mas eu também não parei, não. Falei, tá bom, pai, eu vou ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou ter cuidado. Né? Vou ter cuidado com essa coisa. Então,
Eu perdi, porque a direita, como diz assim, eu estou falando, a direita me botou para fora da escola. Porque eu não queria, porque eu participava do baile da Gazeta todas as quartas-feiras, eu ia para as passeatas, o colégio lá estava fazendo greve, a gente ia para lá para peitar a PM, para fazer. Você está entendendo? Essa era a nossa função. Então é isso que eu estou falando para vocês, que eu acabei de falar para esse jovem, para o jovem, para o velho, para quem quiser, não está satisfeito, vai para a rua. Reclama. Não dá para deixar ficar quieto. Entendeu? Né? Se você não tá, se não está boa, porque na verdade, olha só, não é que eu queira dar isso como exemplo, mas, por exemplo, você tem um problema de transporte, tem um problema que aconteceu lá na favela, não sei das quantas, os caras vão lá tacar fogo no ônibus, no instante resolve o problema, não resolve? Não é a solução. Não, claro mas olha só, se as pessoas, esse é um exemplo, se você não fizer nada acontece. Alguma coisa tem que ser feita. Entendeu? Aí, se a pessoa vai lá e faz um negócio desse, é vândalo. Mas e o vandalismo? Em 1987, se eu não me engano, que a gente foi até Preboiaço por equipe, e eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, um juiz de direito aí deu um ganho de causa para a FETransport e aumentou a passagem do ônibus, acho que era 20 centavos de aumento. 20 centavos, hein, de aumento. E o que aconteceu? Os meninos dessa associação dos estudantes secundaristas foram para o centro da cidade. Meu amigo, aquilo pegou fogo. Literalmente. Pegou fogo, literalmente, porque foram na Avenida Rio Branco, era uma nuvem preta de fumaça, porque estacaram fogo em tudo que era. E aqui foi ter uma coisa curiosa, que uma senhora, muito bem vestida, uma mulher, não era uma jovem, nem uma mulher, muito bem vestida, transparecia até ser secretária de alguém, né, de alguma empresa daquela lá. E ela parou do meu lado assim, e ela segurou um negócio que tinha lá, acho que era uma mesa que tinha largado por lá, e falou assim para mim: eu vou julgar, olha só. Aí eu olhei para o fotógrafo que estava do meu lado, eu falei... Esse é o cara. Aí ele se ligou, eu falei, joga, e tu tá esperando o quê? Antes que acabe tudo, joga logo. Aí ela correu e pumba! E essa foi uma bela foto, que serviu para um box da matéria, dizendo o povo estava revoltado. E até fui chamado lá pelo editor e falou, pô, é isso? Eu falei, é isso. Eu falei assim, eu sou empregado de vocês, se vocês não quiserem publicar, claro, tá tudo certo, mas olha cá. Mas a história é essa. Mas tempo que se fazia o bom jornalismo, né? No tempo de bom jornalismo, entendeu? Então, na verdade, é isso que eu estou falando. Estou citando um exemplo de uma pessoa muito bem vestida que não tinha nada a ver, aparentemente não era estudante secundarista, mas era um insatisfeito com aquela situação. Então, é isso que eu estou falando. Insatisfação. Mostre sua insatisfação na rua, não é dentro de casa, não é vendo televisão, nem vendo internet, nem pela rede social, é na rua. Vai para a rua e grita. Muito bem, o papo está muito bom, claro, sempre uma aula de jornalismo, né? Experientes jornalistas, experientes cientistas políticos, todos os nossos convidados aqui no Política. Vai ficando por aqui, até o próximo programa. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rede 10 Política. Até a próxima.